Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 3 de fevereiro de 2024. Crise Modus é a escolhida palavra do ano na Alemanha, parte 2. Termo reflete o atual humor no país diante do acúmulo de crises, como os conflitos na Ucrânia e em Gaza, mudanças climáticas, inflação e um governo com problemas orçamentários. Crise Modus, modo de crise, foi escolhida a palavra do ano de 2023 na Alemanha, anunciou nesta sexta-feira, 0812. A Sociedade para a Língua Alemã, GFDS, na sigla em alemão, sediada em Wiesbaden. A votação é realizada anualmente por um júri de linguistas desde 1977. O termo captura o humor de uma sociedade que vive em modo de crise, preocupada com uma série de problemas que vão desde as guerras na Ucrânia e em Gaza, passando pelas mudanças climáticas, inflação e um governo alemão que enfrenta problemas com seu plano orçamentário. Sempre houve crises, afirmou a GFDS ao justificar a escolha. Mas parece que há tantas crises que este é o novo normal. A longa lista de assuntos que abalam atualmente os nervos da sociedade alemã inclui ainda a piora do desempenho no sistema educacional do país. Orçamento. O governo alemão enfrenta dificuldades depois que seu plano orçamentário foi derrubado por uma decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha em novembro, que proibiu o redirecionamento de sobras de um fundo emergencial para a pandemia para financiar uma série de medidas que vão desde projetos industriais à transição energética. Desde então, o governo tem cogitado a possibilidade de fazer cortes de bilhões de euros ou suspender o chamado freio da dívida do país em 2024 pelo quinto ano consecutivo, o que, segundo a Constituição, só pode ser feito em situações de emergência. Sentimentos como incerteza, medo, raiva, desamparo e impotência caracterizam a vida cotidiana de muitas pessoas, afirmou a sociedade, em nota. Entre a apatia e o alarmismo, é difícil encontrar uma forma adequada de lidar com as situações excepcionais em curso. Antissemitismo ficou em segundo lugar. Em segundo lugar na lista de palavras do ano ficou antissemitismus, antissemitismo. Em terceiro, o adjetivo lesenfähig, incapaz de ler, sublinhando os últimos resultados fracos da Alemanha no PISA. A GFDS escolhe anualmente palavras e expressões que marcaram a situação política, econômica e a sociedade alemã nos últimos 12 meses. O que é importante é a popularidade e o significado, e não a frequência com que a palavra é usada. No ano passado, a palavra do ano foi Zeitenwende, virada de época. O termo significa a transição para uma nova era e foi usada pelo chanceler federal alemão, Olaf Scholz, para abordar as consequências da invasão da Rússia na Ucrânia. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, afirma que a civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência, e vem utilizando programas para a solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. Da furna sombria ao apartamento de luxo e da imundícia à higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. A faina para fruir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egotista do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros.
Esse tem sido o mundo das irrisões e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Há fantasmas que apavoram em toda parte. As crianças, amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e famílias vigilantes, embora as parcas exceções, adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Os idosos, em quase desamparo total, exceto quando ricos, e mesmo esses, são internados em comunidades próprias esquecidos pelos familiares, ou desprezados onde se encontram na condição de peso desagradável à economia social. Tem-se pensado mesmo em eliminá-los em clínicas luxuosas ou não, a fim de que não se constituam exemplos da decadência orgânica e da fatalidade do envelhecimento a caminho da morte, que parece atrasada de cumprir o seu dever. Paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e cínicas com os cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro, para que o prazer lhe seja a única razão de viver. Sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que, genericamente, vem desaparecendo o sentido existencial, senão as contínuas cargas de pessimismo e violência comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Doutrinas estapafúrdias gozam de cidadania, e os valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozos extravagantes. Felizmente a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam, porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências, que retornam à Terra portando conflitos inomináveis e a dor trabalha-os, edificando resultados formosos. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de fevereiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.